Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Enquanto eu gravo, está caindo uma chuva abençoada sobre nós, talvez você esteja ouvindo o barulho. Isso é bênção de Deus, estávamos precisando tanto. Então eu quero começar essa aula de hoje louvando ao Senhor pela chuva que Ele tem mandado sobre a nossa cidade, sobre a nossa terra. Vamos orar juntos, vamos pedir a direção do Senhor sobre a nossa vida antes de começarmos a nossa aula. Pai querido, obrigado pela chuva que cai sobre nós, Senhor, é bênção da Tua parte, nós estávamos orando por isso e o Senhor respondeu a nossa oração. Nós somos gratos e adoramos o Teu nome por esse motivo, Senhor. Te agradecemos também pelo dia de hoje, é domingo, dia do Senhor, e nós nos alegramos, Pai, em estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, ao redor da Tua Palavra, buscando conhecê-la, buscando crescer na nossa vida espiritual. Que nesse propósito o Senhor venha nos abençoar, venha nos dirigir, venha iluminar, ó Deus, os passos que nós daremos essa manhã, para que a gente possa ouvir a Tua voz e para que o nosso coração seja edificado pela Tua Palavra. Fica conosco, Pai, oração fazemos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Como nós sempre fazemos, nós iniciaremos a nossa aula de hoje relembrando um pouco daquilo que a gente viu no domingo passado. Então, no último domingo, meus irmãos, nós finalizamos o capítulo 3, nos concentrando de forma especial nos versículos 15 a 29. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele faz um contraste, uma comparação entre a lei e a promessa de Deus feita a Abraão. Basicamente, irmãos, ele diz que a promessa vem antes da lei, aliás, 430 anos antes da lei, e que a lei, de maneira alguma, invalida a promessa do Senhor. E ele vai dizer isso para fortalecer ainda mais o seu argumento de que o plano de Deus, desde o início, explicitado na promessa feita a Abraão, era justificar, era salvar o seu povo por intermédio da fé e não por obediência à lei. Paulo aproveita esse fato para mostrar aos Gálatas qual seria então o papel da lei na vida do povo de Deus após o Senhor Jesus entrar na história. E basicamente ele mostra que a lei foi acrescentada por Deus na história do seu povo justamente para mostrar o quanto nós somos pecadores e o quanto nós somos incapazes de viver uma vida de total obediência aos mandamentos do Senhor. E ao mostrar a nossa condição, a nossa realidade espiritual, a lei vai deixar claro que nós não temos condição nenhuma de nos salvar através do nosso próprio esforço, das nossas próprias forças. E ao mesmo tempo ela nos mostra o quanto nós necessitamos do único e suficiente Salvador prometido por Deus, que é Jesus Cristo. Nós ainda apontamos na lição passada alguns outros propósitos muito interessantes que a lei do Senhor cumpre na nossa vida. Por uma questão de tempo, eu não vou abordá-las nesse momento, mas se você perdeu a nossa última aula ou quer relembrar o que nós falamos, a nossa aula está disponível no canal do YouTube, a aula de número 9, e você pode assisti-la então quando você quiser. Por fim, para terminar a aula passada, a gente destacou 3 lições objetivas para a nossa vida. A primeira lição é que o fato de nós não conseguirmos obedecer à lei de Deus de forma completa ou de forma perfeita não anula a promessa que o Senhor tem para nós. A segunda lição, irmãos, que nós aprendemos é que é preciso amadurecer na fé em Jesus Cristo e deixarmos de sermos crianças espirituais. E por fim, a terceira lição é que se nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Abraão e herdeiros das promessas de Deus. Mais uma vez, se você quer se aprofundar nessas lições, ver como elas se relacionam com a sua vida, é só você assistir novamente a nossa aula de número 9. Hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 4 e o tema que nós demos para a nossa aula de hoje foi o seguinte: de escravos a filhos de Deus. Aula 10, de escravos a filhos de Deus. Vamos ler então o texto? Hoje a gente vai
nos concentrar nos 7 primeiros versículos. Então, Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o 7. Logo depois da leitura, como a gente sempre tem feito, a gente vai expor o texto, versículo a versículo, e aí no final a gente vai destacar algumas lições dele para a nossa vida. Amém? O texto vai ser projetado na tela e eu te convido a acompanhar esta leitura junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Palavras do Senhor. E nós vamos destacar, em primeiro lugar, o versículo de número 1, texto que diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. E aí o verso 2 complementa e fala: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Irmãos, assim como nós vimos lá no final do capítulo 3, aqui o apóstolo Paulo ele continua desenvolvendo a ideia dos herdeiros conforme a promessa de Deus. E como uma espécie de ilustração, ele começa então falando sobre a condição do herdeiro enquanto ele é menor de idade. Assim como acontece nos dias de hoje, naquela época, no contexto do Império Romano, quando uma herança era deixada para filhos menores de idade, eles não podiam usufruir dela até atingirem determinada idade. Esses recursos, meus irmãos, normalmente eles eram administrados por um tutor ou por um curador que era responsável tanto pelo cuidado como pelo sustento financeiro das crianças. A partir disto, nós entendemos o que Paulo fala. Mesmo sendo donas de uma herança, enquanto forem menores de idade, elas permanecem subordinadas a alguém e não podem usufruir com liberdade daquilo que pertence a elas. É justamente daí que vem a ideia. Mesmo senhores de tudo, as crianças vivem como servas, como uma espécie de escravas, até atingirem o tempo determinado, o tempo estabelecido para tomar posse daquilo que pertence a elas de fato e de direito. É justamente a partir desta compreensão que nós vamos entender o que Paulo fala no versículo 3, quando ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Ou seja, da mesma forma que um herdeiro menor está cativo, dependente, preso ao seu tutor, os Gálatas também, durante um período da sua vida, estavam presos aos rudimentos desse mundo. O que seria rudimentos deste mundo? Essa expressão, irmãos, rudimentos do mundo, ela tem uma ampla variedade de sentido, mas basicamente ela faz referência a tudo aquilo que as pessoas seguem para conduzir as suas vidas, especialmente visando a salvação final da sua alma. Então, para os judeus, por exemplo, os rudimentos desse mundo seriam a própria lei de Moisés, aquilo que eles tinham como base para viver a sua vida. Para os gentios, os rudimentos do mundo seriam o modo de viver que a religião pagã exigia deles e assim por diante. Alguns comentaristas bíblicos também dizem que nesta expressão, rudimentos do mundo,
está implícita a ideia de uma escravidão aos poderes espirituais ou aos poderes demoníacos deste mundo. Em resumo, a ideia do apóstolo Paulo aqui é mostrar aos Gálatas que antes de Jesus Cristo ser revelado a eles, eles viviam como escravos, espiritualmente falando, sendo dominados pelos rudimentos desse mundo que eles mesmos abraçavam e seguiam. No caso específico dos judeus, Paulo quer dizer que eles estavam presos e escravizados por um sistema legalista, baseado justamente na lei de Moisés. Na última aula, eu acredito que vocês se lembram, nós falamos que a lei serviu como uma espécie de babá, que de certa forma cuidou e protegeu Israel até que a promessa de Deus em Cristo finalmente se cumprisse. A acusação específica de Paulo aqui, irmãos, é que mesmo com o cumprimento da vinda de Cristo, eles permaneciam nesta condição ou estavam retornando a esta escravidão da lei, que era justamente o grande problema, o motivo de Paulo ter escrito essa carta, que é a heresia dos judaizantes, que dizia que para ser salvo a graça de Deus não basta, era necessário observar também a lei dos judeus. Quando a gente chega no versículo 4, nós vemos Paulo falando assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante porque a partir desse versículo 4, Paulo começa a lembrá-los do evento que marcou o final daquela vida de escravidão e o início da vida adulta, da vida amadurecida para o povo de Deus. O momento, meus irmãos, em que eles se tornaram capazes de receber a herança de Deus conforme a promessa feita a Abraão. E Paulo diz que isto começou a acontecer na plenitude do tempo, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo, meus irmãos, nada mais é do que o tempo exato, o tempo perfeito, o tempo pré-determinado por Deus desde antes da fundação do mundo para que isso acontecesse. Assim como nos testamentos humanos havia o tempo certo em que a criança poderia tomar posse daquilo que pertencia a ela, para Deus também havia esse tempo determinado. E ele se cumpriu no dia em que o Senhor Jesus veio a este mundo. E Paulo faz referência, irmãos, que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos comunicar algumas coisas importantes e fundamentais. Ao dizer que o Filho foi enviado, Paulo certamente está fazendo referência à divindade de Cristo. Ele é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, ele possui a plena natureza de Deus, o Pai. Ao mesmo tempo, Paulo vai dizer que ele é nascido de mulher, ou seja, que ele também possui a plena natureza humana. É daí, meus irmãos, que nós afirmamos com relação à natureza de Cristo, de que ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. A referência de que ele nasceu sob a lei diz respeito ao fato de que o Senhor Jesus, em vida, teve que obedecer toda a lei de Moisés. Inclusive, como nós sabemos, sofrendo de forma vicária, de forma substitutiva, a pena ou o castigo dessa lei no nosso lugar, para que houvesse salvação na nossa vida, para que nós pudéssemos novamente ter paz com o Senhor. E o versículo 5, ele vai nos mostrar a razão da vinda do Filho de Deus. Olha o que Paulo fala. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos irmãos, Jesus Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei, sob o domínio da lei, com o propósito de que eles deixassem de ser escravos e se tornassem
filhos de Deus. Vejam, meus irmãos, como é bela, como é profunda essa afirmação do apóstolo Paulo. Perante a lei, nós éramos escravos, vivíamos aprisionados a algo pesado, a algo condenatório, a algo impossível de ser cumprido, como nós temos falado. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus revelou o seu Filho para nós, para que através dele nós pudéssemos ser verdadeiramente libertos e transformados em seus filhos. Quando Paulo fala sobre adoção, é muito provável que ele tenha dois conceitos diferentes na sua mente. O primeiro é o conceito do Antigo Testamento, onde o próprio Deus se referia a Israel como seu filho. O Senhor se apresentava diante do seu povo na figura de um pai. E o segundo, meus irmãos, era o conceito do mundo romano no que diz respeito à adoção, em que um filho, geralmente um homem já crescido, era adotado por uma família com o propósito dele se tornar o seu herdeiro, isso em casos de famílias que não tinham filhos naturais. O apóstolo Paulo ele abordou essa doutrina da adoção em diversas cartas que ele escreveu, como por exemplo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, ele nos diz que Deus nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Portanto, nós nos tornamos filhos de Deus através da adoção. Algumas pessoas, isso é muito comum, ficam um pouco chocadas com essa informação. Mas o fato, meus irmãos, é que ninguém, absolutamente ninguém, nasce filho de Deus. Nós podemos dizer que todos são criaturas, todos são criados pelo Senhor, mas nem todos nascem filhos de Deus. Pelo contrário, a Escritura é muito clara em nos mostrar que durante a nossa vida, pela ação do próprio Senhor, nós nos tornamos seus filhos por intermédio de Cristo. Essa ideia é muito clara, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, onde João fala que todos aqueles que creem em Jesus recebem de Deus o poder para serem feitos seus filhos. O fato é que nós não pertencíamos naturalmente à família do Senhor. Naturalmente, meus irmãos, nós éramos escravos do pecado. Naturalmente, nós éramos inimigos de Deus. Mas através de Jesus e daquilo que Ele fez por nós, o Senhor nos transforma em seus filhos amados. E glória seja dada ao nome de Cristo por causa disso. Quando nós chegamos nos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte. Antes eu vou tomar um pouquinho de água. Muito bom. Versículos 6 e 7 falam assim. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Meu irmão, minha irmã, como filhos que nós somos, nós recebemos do nosso Pai a sua herança. Nós recebemos do nosso Pai as bênçãos que Ele tem reservado a todos que lhe pertencem. As mesmas bênçãos que haviam sido prometidas a Abraão. E uma dessas grandes bênçãos é o fato de Deus enviar o Espírito do seu Filho, ou o Espírito Santo, para habitar no nosso coração. E é o Espírito de Cristo, vivendo no nosso interior, que nos permite olhar para Deus e dizer, Abba, Pai. Abba, meus irmãos, no aramaico, significa papai. Essa era uma forma íntima, essa era uma forma carinhosa de se referir a um pai, ou no caso do texto bíblico, se referir a Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que era dessa forma que o Senhor Jesus se referia a Deus, o Pai, o chamando de Abba. E o Espírito de Cristo que habita em nós nos permite chamar o Senhor da mesma forma,
Abba Pai, papai, paizinho. E mais do que isso, meus irmãos, nos permite ainda que nós tenhamos um relacionamento íntimo de pai para filho com o nosso Deus. É por isso que Paulo termina dizendo aos Gálatas que eles não deveriam se relacionar com Deus como escravos de uma lei. Pelo contrário, eles deveriam se relacionar com Deus como filhos amados que de fato eles eram. Amém? Finalizamos então a exposição do texto, dos 7 primeiros versículos. Eu quero concluir a nossa aula de hoje compartilhando com vocês algumas lições que a gente pode tirar desse texto para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar, a primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: você é filho de Deus, não mais escravo. Você é filha de Deus, não mais uma escrava. Como nós vimos na plenitude do tempo de Deus para a nossa vida, quando nós conhecemos e nos rendemos a Jesus, nós passamos da condição de escravos para livres, da condição de inimigos para filhos de Deus. Mas além de nós sabermos disto, meus irmãos, é importante que nós vivamos a nossa vida de fato como filhos de Deus, libertos em Cristo, e não como escravos dos rudimentos deste mundo. O que eu quero dizer com isso? O mundo, através das suas ideologias, das suas múltiplas religiões, filosofias de vida, culturas e etc., oferece diversos rudimentos para nós apoiarmos a nossa vida, para colocarmos neles o nosso sentido de viver, a nossa esperança de felicidade e etc. Contudo, meus irmãos, tudo isso, como nós sabemos, é ilusão para nos acorrentarmos a coisas que no fim da história nos aprisionam, nos amarram e nos afastam do Senhor Jesus e da verdadeira vida que Ele conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Os Gálatas, ali no contexto em que Paulo escreveu, como nós temos falado desde o início, eles estavam vivendo como livres em Cristo e de uma hora para outra, por intermédio da heresia dos mestres judaizantes, eles voltaram a se escravizar com a lei e deixaram de experimentar a maravilhosa liberdade que nós encontramos no Senhor. Isso, meu irmão, minha irmã, pode acontecer conosco também de uma forma mais fácil do que nós imaginamos muitas vezes. Mesmo sendo filhos de Deus, nós podemos nos tornar escravos do dinheiro, podemos nos tornar escravos do consumismo, escravos da pornografia, escravos do sexo, da lascívia, escravos do nosso sucesso pessoal e profissional e de uma série de outras coisas que nos aprisionam e nos afastam do Senhor e da vontade dele para as nossas vidas. Por isso é sempre importante nós nunca nos esquecermos de que nós somos filhos de Deus e não mais escravos dos rudimentos desse mundo. E se você é filho, se você é filha de Deus, viva, portanto, de tal forma. Permaneça nesta liberdade e de maneira alguma volte ao jugo da escravidão que o Senhor Jesus um dia te libertou. A segunda lição que a gente tem que guardar desse texto é o fato do Espírito de Cristo habitar em nós. O Espírito de Cristo habita em você. Queridos irmãos, a realidade espiritual que Paulo mostra aos Gálatas, no momento em que Cristo entrou na vida deles, é a nossa realidade espiritual, a nossa experiência. O Espírito de Jesus Cristo habita em nós. Ele habita em mim. Ele habita em cada um de vocês.
E é através da presença do Espírito, como Paulo nos mostra, é que nós temos a condição de clamar ao Senhor e de forma especial o chamá-lo de Abba, reconhecê-lo como nosso paizinho, o nosso pai querido, o nosso pai íntimo. O fato de nós sabermos e termos isso muito firme na nossa memória e no nosso coração, de que o Espírito de Cristo habita em nós, deve ter o poder de fortalecer e animar o nosso espírito, gerando em nós, irmãos, um profundo sentimento de que a presença do Deus vivo habita no nosso interior. E isso é importante, porque as Escrituras nos mostram que é justamente o Espírito de Cristo que nos consola, que nos anima, que nos dirige, que concede os dons espirituais para que nós possamos servir a igreja, que nos fortalece, que aperfeiçoa o nosso caráter para sermos mais parecidos com Jesus e ainda uma série de outras coisas. Enfim, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Cristo habita em você. Como diz aquele antigo corinho, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Portanto, a minha palavra para você é: lembre-se disso. E ao lembrar desse fato, não se abata. Não permita que as dificuldades desse mundo, dessa vida, te coloquem para baixo. Siga em frente, na força do Espírito de Cristo que habita em você. A terceira e última lição é a seguinte: se somos filhos, nada nos faltará da parte do Pai. Queridos irmãos, como nós vimos, é através do Espírito que nós podemos clamar Abba Pai, que nós podemos nos referir de forma carinhosa e íntima ao nosso Deus Pai. Ora, meus irmãos, nosso Deus para nós não é apenas um Pai nominal. O nosso Deus para nós é um Deus que age paternalmente na sua plenitude, de forma perfeita, com o melhor que Ele pode nos oferecer dentro desta característica da paternidade. O nosso Deus, sem dúvida alguma, é o Pai perfeito. E nós podemos descansar diante da sua paternidade, na certeza de que nada, absolutamente nada, nos faltará. Afinal de contas, um pai humano, pelo menos os pais normais, pais amorosos, não deixam que nada faltem para os seus filhos. Da mesma forma, a gente pode crer que o nosso Pai Celestial, Ele vai suprir todas as nossas necessidades e Ele vai dar para nós, na nossa vida, tudo aquilo que nós necessitamos para viver. É interessante porque o Senhor Jesus deixou isso muito claro para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do 9 ao 13. Esse texto diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meus irmãos, a lógica de Jesus é que se os pais desse mundo sabem dar coisas boas aos seus filhos, o nosso Abba, o nosso Paizinho, o nosso Pai Celestial pode nos dar coisas ainda muito melhores, como por exemplo o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meu irmão, minha irmã, saiba esta manhã que o Abba está sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto a nos acolher nos seus braços amorosos. E Ele certamente, sem dúvida alguma, quer abençoar a nossa vida com toda sorte de bênção. E sabe por quê?
porque nós não somos mais escravos, nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Que Deus assim abençoe sua vida, em nome de Jesus. Ficou alguma dúvida? Quer fazer algum comentário daquilo que a gente estudou hoje? O nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela e eu vou ficar muito feliz em receber a sua mensagem e eu posso, se você me enviar, respondê-la por vídeo na próxima aula. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outros irmãos. Quero agradecer a sua participação, foi muito bom a gente estar junto para mais esse tempo de estudo. Quero lembrar que hoje, domingo, dia 25 de outubro, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de celebração e nós queremos convidar você e sua família para que possam participar conosco. Uma boa semana para todos vocês, que Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.